Olá, tudo bem? Então, nossa aula de hoje então vai ser a respeito do processo de elaboração de artigos no formato de estudo de casos e também relato de experiência. Então, dentro da metodologia de pesquisa em saúde, nós temos várias formas de abordagem, e uma delas então se refere a esses processos, né, que a gente vai estar então abordando, que são muito úteis, né, para abordagens específicas, né, que tem a ver especificamente com algumas temáticas que a gente vai abordar ao longo da apresentação. Então, os objetivos da aula de hoje é conhecer os conceitos então de pesquisa na modalidade estudos de caso e também conhecer as etapas para a elaboração de uma pesquisa e artigo de estudo de caso, bem como também conhecer os equívocos mais comuns que retiram, né, o proveito, né, de um trabalho voltado para esta categoria e também exemplos, né, de elaboração de um estudo de caso e relatos de experiência também. Então vamos lá. Né? O que é uma pesquisa, né, e sua importância, né, para a área médica em geral, né, para a área da saúde de uma maneira geral? Está ligado muito à questão da resolução de problemas complexos. Sendo assim, então, né, o problema ele é definido, né, na ciência como qualquer situação, né, que inclua possibilidade de mais de uma resposta e que não tenha claramente qual é a resposta que deverá ser adotada no caso. Sendo assim, então, né, nesta dúvida, né, e nesta incerteza que você aplica, então, metodologias específicas, né, para lidar, né, e achar a solução mais adequada. Bom, então, resolver problemas, né, é fazer a escolha mais acertada frente às possibilidades que a gente chama de hipóteses. E sendo assim, então, né, nós temos algumas formas, né, de achar as melhores respostas frente a certas condições específicas para a pesquisa. Uma delas se refere ao chamado estudo de caso, que é uma pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizando especificamente, né, limites entre um fenômeno e contexto que são pouco evidentes. Então aqui a gente tem um aspecto fundamental e essencial, que é a questão de você ter aspectos não muito evidentes com relação ao que está sendo trabalhado. Aquilo que você tem já um bom conhecimento, que já tem muitas pesquisas empíricas envolvidas, não faz muito sentido você fazer uma pesquisa de relato de caso, porque é algo comum. Né? E aqui entra a questão da originalidade, entra a questão, né, de ser uma coisa expressa de uma maneira mais rara, o que requer uma reflexão, né, mais contemporânea da temática. Então, o objetivo de um relato de caso, né, e de um relato de experiência é explorar, descrever, explicar o evento, fornecendo uma compreensão profunda. Então, um aspecto fundamental é a questão da profundidade da discussão. A discussão tem que ser bem densa nesses casos, né, porque você realmente vai estar analisando um determinado evento e que não pode ficar na questão de uma superficialidade. Né? Isso são palavras, né, do Robert Wynne, que escreveu um livro, né, muito interessante sobre a questão, né, de estudos de caso em pesquisa e suas aplicações. Né? Então, tem que buscar situações pouco estudadas que remetem a uma questão de inovação, né, em termos de reflexões. Não busca uma prova, né, mas escreve, né, e explicar, né, campos para comprovações. Então, passo para você ter, né, estudos mais profundos que talvez, né, busquem as soluções, né, mais contundentes e busca compreender, né, estudar mais e saber, né, algo que se pouco estuda ou que é um tema emergente contemporâneo. Desta maneira, então, né, o estudo de caso, né, é um sistema delimitado e enfatiza simultaneamente unidade e globalidade, uma questão específica e o seu contexto no geral, concentra atenção em aspectos que são relevantes, né, para o problema de investigação em determinado tempo e permite uma visão mais clara de fenômenos com uma descrição densa. Né? Outra parte importante que enfatiza essa questão de uma discussão mais profunda. Isso são palavras do Stake, Robert Stake, né, que também escreveu um livro sobre a questão de pesquisas qualitativas, né, que aborda muito essa questão de séries de casos, né, e estudos de casos também. Então nós temos, né, numa globalidade, né, nós temos uma unidade, uma coisa específica que tem que estar no contexto da globalidade, e você precisa então, né, encontrar, né, o que esta unidade, essa especificidade, esse relato, né, tem a ver com ações mais generalizadas, né, e que desta forma então apontam para aspectos relevantes, buscando então, né, a solução, né, do problema posto. Então vai muito na questão da reflexão, né, do entendimento, né, de um ponto de vista reflexivo,
esses temas pouco explorados, né? Então, o estudo de caso, gente, né, e o relato de série de relato de experiência são métodos de pesquisa que requer que o pesquisador, né, tenha cuidados com o desenho do estudo para não ficar, né, um relatório pura e simplesmente, né, no qual tem que ter explicação de procedimentos formais e reconhecimento de pontos fortes e limitação do estudo também. Nesse sentido, então, né, o reconhecimento desses pontos ajuda a ser mais assertivo, né, nas conclusões que se propõe. De um modo geral, né, a escolha por esse método, né, se torna apropriado quando o pesquisador busca responder questões que expliquem questões atuais, contemporâneas, de algum fenômeno social e na formulação de como ou por que tal fenômeno social funciona e, né, frente aos seus impactos, o que deve ser feito, então, para reverter estas situações, evitando problemas maiores ou, né, incentivando estudos mais profundos para evitar problemas maiores, né? Então, o estudo não é uma descrição, não é um relatório, não é, né, um resumo sobre uma situação. Ele tem que explicar os fenômenos no olhar atual, né, a questão da contemporaneidade, e, né, explicar como é que esse fenômeno funciona, né, o que motivou a estudar e quais são as implicações que requer mais estudos. Então, um estudo que leva a mais estudos, né, esse é um aspecto essencial do relato de caso, relato de experiência, estudo de caso. Pois bem, né, então o termo é muito comum na área, né, médica, na área da psicologia, na área farmacêutica, entre outros, né, e então se refere a uma análise bem detalhada, né, de um caso individual ou casos individuais que explicam a dinâmica, né, uma patologia ou, né, um serviço, né, que está sendo feito ou até mesmo uma doença em específico. Então, tudo aquilo que é pouco estudado ou precisa ser revisto no novo prisma, aquilo, né, que vale a pena realmente investigar, aquilo, né, que, né, precisa ter mais entendimentos para impulsionar novas pesquisas, né, e que não se permite essa generalização que a parte empírica permite, mas uma reflexão generalizada, né? Isso que é o ponto crucial na questão dos relatos de caso e relatos de experiência, né? E novamente enfatizando, o estudo não é uma descrição, não é um resumo, não é um relatório. Pois bem, então, quais são as etapas, né, para se fazer então um estudo de caso, um relato de experiência de uma forma adequada? Primeira etapa, né, envolve você ter a pergunta. Né? Assim como qualquer pesquisa, você tem que ter a pergunta norteadora, né, e a definição desse tema e desse problema dentro, né, do que é preconizado na pesquisa de definição de problema de pesquisa. A etapa 2, né, é você ver então os aspectos relevantes que merecem uma reflexão mais ampla e um entendimento mais amplo de uma forma original e inovadora. E, né, para isso, então, você tem que ter casos. Né? Então, você tem uma experiência, um caso, né, que pode ser único, múltiplo, holístico, integrado, intrínseco ou até mesmo instrumental também. Então, né, no estudo de caso intrínseco, né, você tem que obter a melhor compreensão de determinado caso apenas, né, pelo interesse despertado da sua situação, da sua experiência, da sua vivência, né, naquela situação em particular, que remete então a essas reflexões mais densas e profundas, estimulando novos estudos. Né. Daí, no caso instrumental, né, você tem então, né, uma questão de facilitar a compreensão sobre algo mais amplo, né, fornecer insights, né, e, do ponto de vista, né, contestar uma generalização amplamente aceita. Né. Então você pode fazer reflexões que estimulam a fazer estudos de uma forma diferenciada daquelas que comumente já vêm sendo realizadas. Né. A etapa 3, né, elaboração do protocolo de estudo, no qual então você tem que desenhar, né, um highlight a respeito disso. Né. Aqui no nosso exemplo, a gente fez um trabalho uma vez com mulheres com ovário policístico que estavam no banco de dados e que tinha, né, apresentava algumas particularidades. Nesse estudo, né, as mulheres tinham que ter SOP, tinham que ter diabetes tipo 2, né, e ter abaixo de 20 anos, no qual então a gente fez, né, a seleção e encontrou um número bem baixo de mulheres que não responde, né, perguntas empíricas e clínicas, mas traz reflexões importantes porque da ocorrência, né, da obesidade, né, que era um fator comum entre essas mulheres. Então eram 6 ou 4 mulheres que apresentavam a característica de ter ovário policístico, ter diabetes tipo 2 abaixo de 20 anos e que em comum entre elas a questão da obesidade era muito frequente e era necessário entender, né, o porquê desses motivos e que se isso, né, poderia estar presente em outros grupos, né, de mulheres com ovários policísticos e que requereria então, né, uma questão de uma análise mais crítica. Né.
E na etapa 4, então, coleta de dados, e por fim, a etapa 5, né, interpretação dos dados dessa experiência vivenciada, né, desses casos vivenciados. Né. Então, nesse exemplo, né, a gente teve então a definição dos problemas, que era a ocorrência, né, da diabetes 2, né, em mulheres muito jovens. Daí, então, a gente considerou, né, e viu na literatura que não era um tema muito estudado, que abria campo para novas compreensões e que a gente precisava saber um pouco mais a respeito. Né. E, especificamente, né, a pergunta foi, né, o que contribuía para os casos de diabetes mellitus em mulheres abaixo de 20 anos, né? E sendo assim, então, seguindo as recomendações, principalmente do IN e também do STAKE, a gente traçou, então, né, nosso protocolo. O nosso protocolo, então, né, foi a definição de casos, né, a definição de que seria um estudo, né, intrínseco para a melhor compreensão desse fenômeno, de mulheres jovens tendo diabetes, né, quando junto tem uma doença endócrina hormonal feminina, e com a participação, né, da obesidade, né, que era muito frequente nesses casos. Né. Então, nesse protocolo estabelecido, então, a gente traçou, né, como é que a gente ia coletar os dados, e a gente teve, então, 4, né, casos, né, que se encaixavam e que traziam, né, essas reflexões mais densas, né, como, por exemplo, né, as intervenções farmacológicas empregadas, além de uso de certos contraceptivos que podiam contribuir para o aumento do peso. Né. Seguindo sempre as orientações de como trabalhar essa metodologia, tendo então um olhar diferenciado e procurando elementos que levassem a estudos mais profundos desta realidade. Né. Bom, sendo assim, então, né, foi feito todo o estudo, levantamento das classes, né, farmacológicas dos contraceptivos hormonais, né, presentes ou não no SUS, questões alimentares, entre outras, né, e numa discussão mais densa, então, a gente chegou a algumas conclusões que a gente já apresentou em alguns eventos, inclusive o artigo está para ser publicado brevemente, né, relativo a essa experiência que a gente teve. Daí, então, né, o artigo está então para ser publicado, então, né, e segue então todas essas recomendações então que a gente propõe, certo? E como a gente trabalha, né, de uma forma protocolar no projeto EcoSan, por exemplo? Então a gente criou, baseado no STAKE e no WIN, um protocolo de 4 etapas, onde a gente então, né, analisa uma demanda para uma relato de experiência, levanta dados, né, junto à pesquisa e comunidade, no caso de relato de experiência, tá, gente? Isso aqui tem tudo a ver com relatos de experiência, mais especificamente, que é um caso, né, no qual você relata uma experiência que você vivenciou, definição das perguntas, né, objetivo, elaboração do objetivo, uso da matriz DAFO, né, que a gente utiliza, né, para trazer essas reflexões, fazer o estudo, né, bem denso, né, da discussão científica, juntamente com a análise da matriz DAFO que a gente propõe, que daqui a pouco apresento para vocês, a devolutivo para a comunidade da nossa experiência vivenciada, ação do registro, né, e produção científica em cima disso. Então, um exemplo desse protocolo, que é para relato de experiência, né, nós temos então, né, essas atividades, do qual então a gente definiu uma questão relacionada a ações na comunidade, a questão do lazer na comunidade e o que fazer, né, as implicações da falta de lazer na comunidade, que a gente quis trazer então como um relato de experiência, né, que segue a mesma questão do relato de caso, só que aqui, como eu mencionei, é uma experiência a ser desenvolvida. Sendo assim, então, a gente elaborou o objetivo e a pergunta, né, que nesse caso aqui, dessa experiência que a gente está dando como exemplo, né, foram reflexões e aprendizados que se obtém a partir de uma ação na comunidade, considerando realidades na forma de vivência e lazer em saúde, que buscassem ações sustentáveis e mudança na comunidade. Então, a etapa 2, né, a gente então fez um diagnóstico, nós já tínhamos pesquisas relacionadas a isso, e na comunidade específica que a gente foi trabalhar, né, a gente notou um baixo índice de aprendizagem e também um alto índice de consumo de antidepressivos, também nesta mesma região, né, que a gente então resolveu trabalhar, que é a região nordeste da cidade de Joinville. Então a gente queria ter uma experiência, né, de como reverter o que a pesquisa, né, de 2 publicações que a gente já teve no projeto EcoSan, de como a gente reverter isso na prática, né, porque não é só ter pesquisa e dados, né, a gente quer também ter uma experiência de como reverter isso. E considerando, né, uma situação de ter bastante reflexões, a gente optou então pela metodologia do relato de experiência, né, frente às pesquisas empíricas que a gente já tinha realizado. Né. Então a gente construiu uma matriz DAFO que constitui, né, na questão de você observar, né, as debilidades, ameaças,
forças e oportunidades, né, daquilo que você está trabalhando, e nessa ação específica, né, com o objetivo já traçado, que está aí descrito, né, nós então construímos junto com a comunidade então, né, todo um sistema de pesquisa, né, realizamos então essa matriz com, né, os dados da comunidade para a gente fazer a nossa experiência de intervenção, que aqui a gente tem algumas fotos, inclusive, né, que foi junto a uma atividade numa escola, no qual então, juntamente com uma discussão densa da literatura, a gente viu a importância do lazer como forma de levar mensagens, né, relativas à saúde, para a reversão do quadro, né, adverso cultural que a comunidade apresentava. Então, né, desde estudos, né, envolvendo, né, articulações e práticas, lazer, entre outras questões, que inclui também a parte medicamentosa, entre outras, a gente então construiu, né, esta discussão densa que também está em vias de ser publicado também, né. Então, foi uma experiência pautada em pesquisas que a gente já tinha realizado, e trouxe, então, né, a essa oportunidade, e a gente está submetendo essa experiência, né, esse relato de experiência, seguindo todos esses protocolos, que parte lá desde o entendimento do IN e também do STAKE, para uma revista, então, que trabalha na questão da extensão, né. Então, a gente está lidando, né, com todas essas situações, e claro que numa hierarquia, né, de pesquisa, né, o relato de caso e relato de experiência, né, estão bem abaixo, né, mas em se tratando de coisas, né, inovadoras e novas, são um pontapé inicial para você, então, né, trazer, então, novas experiências e estudos, né, inspirar novos estudos e dizer, basicamente, que novos estudos nessa área vale a pena. Então, é isso que a gente pretende, então, né, e aí sim, então, que a gente vem trabalhando, né, nessa questão, então, né. Então, frente a isso, então, né, a gente tem essas duas experiências, né, do ovário policístico e da ação de lazer de extensão, no qual, então, né, a gente aplicou esses princípios, estudo de caso e relato de experiência, no qual, então, no primeiro, a gente está discutindo muito a questão farmacológica, né, que afeta um grupo pequeno, mas pode afetar um grupo grande, então precisamos ter estudos mais robustos para isso. O nosso objetivo foi realmente estimular, né, a ocorrência desses estudos mais robustos. E numa ação de extensão, né, a gente, então, planejou uma ação, considerando a realidade da localidade, no qual, então, a gente, né, propõe, então, né, que ações sejam feitas de uma forma mais reflexiva, que sejam realmente para serem mais assertivas, né. Então, tudo isso passou por etapas de elaboração, como foi mencionado aí nos protocolos que a gente desenvolveu. A gente toma cuidado para não virar relatório, né? A gente tem que ter muita discussão, então não pode ser somente, apesar do nome falar relato de experiência, né? O termo mais correto seria estudo de caso, né? A gente não é um relatório que implica um estudo de caso, de um relato de uma experiência, né? Então, né, os exemplos foram devidamente apresentados aqui e que sirva também de reflexão para que vocês, né, pensem em algumas atividades nesse sentido, ok? Então, gente, muito obrigado. Era isso então que eu tinha que passar para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida nas minhas redes sociais. Um forte abraço.